E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 18. Como foi falado, a gente vai ouvir muito Jeremias 18. Porém, eu tenho certeza que cada palavra será algo diferente. Deus vai trazer nessa mesma passagem várias palavras para o nosso coração. Jeremias 18, nós vamos ler 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe farei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. É muito forte essa passagem. E o que falou muito ao meu coração é quando o vaso se quebra, ele amassa e faz novamente. Isso ficou muito aqui no meu coração. E o tema de hoje é: você é um bom barro nas mãos do oleiro? Vou já te explicar por quê. Porque nessa passagem, dessa passagem do livro de Jeremias, Deus compara a sua forma de agir no ser humano com a forma que um oleiro trabalha, com um barro em suas mãos. Ele traz um exemplo para a nossa vida, que nós somos o barro, Deus é o oleiro. A casa do oleiro é aqui, a igreja do Senhor. Ou a casa do oleiro pode ser um lugar de oração preparado dentro do teu lar. E o que eu achei mais interessante em tudo isso é que para um barro se tornar um vaso pronto, tem alguns passos para ele ser feito. E nós vamos trazer aqui 6 pequenos exemplos, se vocês quiserem anotar. 6 exemplos para se tornar um vaso pronto, que terá um significado espiritual de cada um deles. E o primeiro passo para se fazer um vaso lindo desse é a escolha do barro. A escolha do barro. O barro é encontrado no lamaçal. Por isso, normalmente, ele está sujo, cheio de impurezas. Mas mesmo assim, o oleiro o recolhe, pois irá trabalhar para tornar num barro limpo. Que coisa linda! O oleiro, ele olha para aquele barro tão sujo, no lamaçal, cheio de impurezas. Tem pedras, tem raízes, mas ele não olha para aquela circunstância daquele momento ali do barro. Ele olha o que ele vai fazer com aquele barro, que mesmo estando impuro, ele vai tornar em um lindo vaso. E assim também é nossas vidas. Da mesma forma, Deus busca pessoas na lama. Da mesma forma, Deus recolhe aquelas pessoas que se encontram sujas, que se encontram machucadas, que se encontram feridas. E Ele olha para nós e diz: eu vou fazer um vaso com este barro, que mesmo estando tão sujo, tão impuro, eu vou limpar, eu vou transformar. A escolha do barro é o primeiro passo para se fazer um vaso. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que ele não vem um barro limpo, ele não vem limpinho ali aos nossos olhos, não, ele vai passar por um processo de limpeza.
assim é em nossas vidas. Da onde foi que Deus nos tirou? Quem você era? Como você estava quando o oleiro, Deus, te encontrou? Porque aqui o oleiro é Deus. E Ele te resgatou da lama e começou a te limpar. Sabe aquelas pedrinhas que se encontram no barro? Ele começou a arrancar da sua vida. Aquelas raízes que se encontravam no barco, talvez seja o teu passado, raízes do passado. E Ele começa a tirar, Ele começa a limpar. Ele vai deixando o barro limpo, limpo, limpo e perfeito. E eu quero que você entenda que o primeiro passo, o oleiro já fez em vocês. Você foi escolhido. Você foi um barro escolhido. Deus tirou muitas impurezas. Esse foi o primeiro passo de Deus em nós. E o segundo passo que o oleiro faz é levar o barro para a olaria. Esse é o segundo passo. Na olaria ele é colocado num tanque onde ele receberá água para amolecer. Pois o oleiro não consegue trabalhar com barro duro. É muito difícil trabalhar com, não tem condição. Ele precisa de água. A olaria representa, mais uma vez eu vou dizer, vamos levar aqui, seja aqui a igreja. A olaria vai representar a igreja. E da mesma forma que o barro não se torna vaso no mesmo dia em que chega a olaria, assim também é a pessoa, não tem a vida transformada no primeiro dia que chega à igreja. Por quê? É necessário passar por um processo semelhante ao do barro até se tornar um vaso. A obra do oleiro Deus não vai ser assim que tu pôr os pés. Ele vai te moldando, Ele vai te limpando, Ele vai te preparando. Calma que a transformação não é do dia para a noite não. Tem gente que aceita o Senhor Jesus, tem gente que se reconcilia e tem sofrido muito julgamento, porque as pessoas olham e dizem: vixe, aceitou a Jesus ontem, tá desse jeito, da mesma forma, não mudou nada. Ei, calma, está passando por um processo. Esse barro foi levado à casa do oleiro. O oleiro está trabalhando. Talvez tem mulheres aqui que talvez se sinta menos. Talvez diz, olha para a irmã que está louvando ou pregando e diz: nossa, como eu queria ser usada assim, como eu queria ser cheio da presença de Deus. Calma, filha, tu foi um barro escolhido, tu já foi separado. Calma que você está na casa. O oleiro já começou a te moldar, o oleiro já começou a trabalhar em você. Da mesma forma que nós temos vasos diferentes, assim é cada um de nós. Cada uma de nós somos únicas e escolhidas para ser usada em uma determinada área. Talvez o teu filho, talvez o teu esposo, talvez a sua vida, você não viu transformação ainda, mas ele já está na casa. O oleiro já começou a trabalhar. E o terceiro passo, que eu acho muito forte, é amassar o barro. O primeiro passo é a escolha do barro. O segundo passo é levar o barro até a casa do oleiro. E o terceiro passo é amassar o barro para que um vaso fique pronto. O oleiro precisa amassar para retirar todas as impurezas e prepará-lo para só então começar a formar o vaso. Tem barro que recebe água com facilidade, viu? Enquanto outros ficam a noite inteira no tanque e no outro dia está molhado apenas ao redor dele, mas por dentro continua seco. Você sabia disso? Que tem barro que ele recebe a água com facilidade, já fica molhadinho ali, pronto já para ser moldado. Mas tem outros barros que passam a noite inteira com a água
Por fora fica a coisa mais linda para começar o vaso, mas por dentro ele está seco. Qual o significado espiritual disso? Há pessoas que recebem a palavra de Deus com facilidade. A água aqui vai representar a palavra de Deus. Enquanto outras não, elas resistem à voz de Deus. Por fora até parece que elas mudaram, mas seu interior continua o mesmo. Não houve uma transformação. Ou seja, ainda não servem para o oleiro fazer a boa obra que ele pretende. A água é a palavra de Deus. Nós precisamos ser sensíveis. Há barros que são muito resistentes. Há barros que não são sensíveis à voz de Deus. Há vasos que ainda não foram refeitos, porque são resistentes. Há vasos que precisam ainda ser terminados. Foi começado, mas não foi terminado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Há uma transformação de vida para a sua vida. Deixa eu te dizer isso que o Espírito Santo diz. Você está com o seu coração endurecido demais. Talvez por certas situações que te trouxeram a viver dessa forma. Eu não te julgo, eu não te culpo. Mas hoje o Senhor quer sensibilidade. Hoje o Senhor quer facilidade para que essa água entre em sua vida. E Ele começa a te moldar hoje. Ele tem pressa. O oleiro tem pressa para finalizar esse vaso que é você. Ele te escolheu para ser um vaso. Então seja sensível. O oleiro precisa de um bom barro para trabalhar. E o bom barro, ele não oferece resistência. O quarto passo é moldar o barro. O quarto passo, moldar o barro. Antes de começar a moldar o vaso, o oleiro precisa colocar o barro no centro da roda. Só depois é que o oleiro poderá iniciar o processo de uma formação do vaso. Você sabia? Assim é o ser humano. O ser humano não conhece o centro da sua vontade e vai mudando as coisas erradas na vida dele, moldando o seu caráter. Isso quando estamos sendo permitidas que o oleiro te coloque no centro da roda e comece a girar a sua vida e comece a trabalhar na sua vida. Trazendo para um sentido figurativo, é necessário que ele gire, é necessário que o oleiro fique girando aquele barro na roda e ele comece a moldar com as suas mãos. Muitas vezes a pessoa fica tão obcecada por aquilo que ela quer de Deus, que ela se esquece de perguntar o que Ele quer dela. Porque se ela estiver no centro da vontade de Deus, não tem uma área da sua vida pendente. Quando estamos no centro, quando nós permitimos que o oleiro nos coloque no centro e ele comece a moldar a nossa vida, não fica uma área pendente em nossas vidas. Entenda, você não é o oleiro, você é o barro. Tem gente querendo ser o oleiro. Tem gente que quer as suas vontades. Ei, mas não é o vaso que decide como ele vai ser. Não é o vaso que diz eu vou ser assim. Não. É o oleiro que olha para a tua vida, ele já tem uma forma de um vaso específico para você. O oleiro Deus vai te moldar de uma forma totalmente diferente, se você permitir
que Deus seja o centro em sua vida, que Ele faça a vontade dEle em sua vida. O quinto passo, o oleiro tem total controle, eu já falei aqui, ao girar do vaso. Ele tem um total controle. Conforme vai trabalhando e de acordo com a necessidade, o oleiro vai alterando a velocidade da roda, mas ela nunca fica parada, precisa estar em constante movimento. Assim também, quando estamos nas mãos de Deus, Ele tem um total controle da nossa vida. Mas para Ele, da forma ao vaso, Ele tem de estar em movimento. O vaso não é feito parado. Você está entendendo? O vaso não é feito parado. Quantas vezes nós temos nos colocado paradas? Como que este vaso vai ser concluído? Como que a boa obra vai ser concluída? Nós temos que estar em constante movimento. Nós temos que nos colocar no centro da vontade do Senhor e dizer: vai, Senhor, faz. É difícil quando a gente ora para o Senhor e diz: Senhor, começa a fazer a boa obra em mim, me refaz, porque dói ser refeita. E às vezes tem pessoas que têm medo do desconhecido. Mas eu quero te dizer, o processo pode até ser doído, mas o propósito valerá a pena. Tem algo que eu digo sempre: não troque o seu propósito por propostas. Não abra mão de ser o vaso que Deus quer que você seja. E o mais interessante é que a gente sabe que Deus quer nos fazer um vaso de honra, mas a gente não permite que o oleiro nos refaça. E o Senhor fala que tem vasos que não foram concluídos, porque não deixou o oleiro trabalhar do jeito dele. O nosso Deus, Ele tem uma forma tão linda de trabalhar em nós, meninas. O nosso Deus tem uma forma tão maravilhosa de trabalhar em nós. Ele não entra de uma vez, não. Ele é tão educado. O oleiro é tão educado que Ele espera de nós a fazer como Jeremias fez: descer até a casa do oleiro, nos levantarmos. Nós estamos tão acomodadas. É tão maravilhoso tudo isso aqui, mas seria tão maravilhoso se continuássemos todos os dias nessa mesma intensidade. Mas é isso que Deus quer, mulher. Ele quer te refazer hoje. Ele tem pressa para te refazer hoje. Tem vasos que serão concluídos, vasos que estavam parados, mas hoje começará a se movimentar. E o oleiro vai concluir essa boa obra. Você não pode ficar parada. A nossa fé tem de estar sempre em atividade. E o sexto passo para o vaso ser concluído é queimar o vaso. O vaso sem queimar não serve para nada. Todo vaso, depois de pronto, é colocado no sol. Porém, alguns não aguentam e racham. Outros até passam ao teste do sol. Porém, quando chega no forno, onde ele tem de passar pelo fogo, não suporta o calor intenso e racha. Somente os que suportam o fogo é que estarão aptos e prontos para serem utilizados. Esse processo final aqui significa as provas que eu e você enfrentam. O fogo da vida, pelo qual nós passamos, mas que é necessário para que nos tornemos um vaso que Deus planejou. Às vezes passamos por certas situações
que ficamos quebradas. Às vezes são perdas, decepções, traições. Aí às vezes a gente diz: oh Senhor, mas por quê? Às vezes é uma enfermidade que nos alcança, mas é necessário. Todo este processo que o barro passa para se tornar um vaso, não é do dia para a noite não. E eu quero falar para você hoje, que Ele vai te tornar um barro primeiro resistente. Tem mulheres que estão fragilizadas. Tem mulheres aqui que esse vaso não foi concluído. Eu falei no início, por traumas, por situações adversas, por coisas que você passou, por coisas que você enfrentou e ainda está enfrentando. Mas hoje o Senhor vai concluir. Hoje o Senhor vai terminar este vaso lindo. O Senhor vai terminar e concluir a boa obra em sua vida. Hoje o Senhor vai refazer. Hoje o Senhor vai restaurar, assim como Ele fez ontem, assim como Ele fez pela manhã, Ele continuará à tarde, pela noite e amanhã. Porque como eu falei, daqui sairão vasos de honra. E depois de um vaso feito pelo oleiro, ele é resistente. Ele é resistente. E é difícil um vaso que foi moldado, preparado pelas mãos do oleiro Deus, ser frágil. Mas mesmo assim, se ele se quebrar de novo, ele refaz. E se quebrar de novo, ele refaz. Esse é o nosso oleiro. E eu não sei como que você se encontra, mas eu quero dizer hoje aqui: você é o vaso que Deus quer terminar. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Lá em Isaías 6:4-8 vai dizer: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. A gente fala: Senhor, eu sou o barro, Tu és o oleiro. Aí quando o oleiro começa a trabalhar, a gente: ai, tá doendo. Ai, Senhor. Não, tá bom, chega. Ei, mulher, o que Deus tem para a tua vida é grandioso. O que Deus tem para você viver é tremendo. Não sei como que você se encontra, talvez você esteja quebrada. Talvez tu esteja um vaso quebrada. Foram tantos sonhos, tantos projetos interrompidos no meio do caminho, e você se encontra quebrada. Acabou a esperança. Talvez você não sonha mais, mas o Senhor está dizendo: eu vou refazer. Eu vou refazer. Você é o barro, eu sou o oleiro. Se coloque como o barro, não queira ser o oleiro, e Deus te fará um vaso de honra. Ei, Deus quer te tornar um vaso de honra, mulher. E eu quero concluir dizendo aqui, eu ainda vou orar por vocês. Todos fomos criados por Deus com grande potencial. Assim como o barro pode tomar muitas formas diferentes, cada vida é única e tem um propósito especial. Deus tem um plano para a nossa vida e quer nos moldar. Ele tem um plano. Ele tem algo para concluir, Ele tem algo para fazer. Ele quer nos moldar. Suporta só mais um pouquinho. Suporta só mais um pouquinho. Ei, tu está no processo de ser amassada. Suporta. Tu está no processo de ser limpada. Suporta.
Tu já está no processo final, está passando pelo fogo, pelas lutas, suporta. Ah, mas é muito fácil, Jane, dizer suporta. Eu sei. Falar é fácil, né? Passar é difícil. Mas eu vejo Deus completando algo tão lindo neste lugar. Quando eu estava em casa orando, o meu coração chorava. As águas eram derramadas nos meus olhos, porque eu pude contemplar o tanto de vaso que vai ser refeito neste lugar. O tanto de corações curados que serão neste lugar. O tanto de mulheres curadas que sairão deste lugar. O tanto de mulheres fortes que talvez não estejam vivendo algo tão bom dentro de casa, mas serão tão fortes. Um vaso de honra forte que vai mudar até o ambiente dentro de casa. Através da tua vida, mulher, Deus vai fazer grandes coisas. Ei, nós não podemos dizer como que é para Deus fazer em nós, mas Ele sabe. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe trabalhar sim. E eu quero te convidar a querer realmente ser um barro nas mãos do oleiro. Eu quero te convidar a realmente deixar o oleiro trabalhar do jeito que ele quer. Tem tantas coisas que eu não queria passar, mas estou nas mãos do oleiro que sabe finalizar um vaso perfeito. Tem tantas coisas que talvez você não queria viver, mas Deus tem um plano para tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E que você guarde no seu coração que você não sabe realmente como que é a melhor forma para você ser refeito ou feito, mas que o oleiro sabe. O oleiro sabe, olha, nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos aqui na casa, nós somos o barro, nós viemos nessa tarde nos colocarmos nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Você veio nessa tarde realmente se colocar nas mãos do oleiro, porque Ele diz, eu sei como trabalhar em vocês. Ele fala lá, eu sei como trabalhar em vocês, o que fazer em vocês. Então, mulheres, guarda essa palavra no seu coração. Essas formas que é feita um vaso, é a mesma maneira que Deus trabalha em nós. Precisamos passar por todo um processo, mas o propósito final vai valer a pena. Você é um vaso. Deus está te moldando. Deus está te refazendo. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Nós vamos fazer algo bem diferente. Fecha os teus olhos aonde você está. Oh, Jesus. O oleiro começou. O oleiro começou a trabalhar em sua vida, mulher. O oleiro já está na casa. O oleiro já está neste lugar. Você desceu a casa do oleiro, você chegou aqui. Você chegou até aqui. Ei, Deus disse, desce a casa do oleiro. Ele te trouxe aqui. Você já chegou na casa. Ele está quebrando vasos rachados, porque aquele vaso que está rachado precisa ser quebrado. Ele não
não faz emendas, Ele faz tudo do começo. Então tinha vasos rachados que chegou neste lugar e Ele quebrou novamente e está refazendo. Ele está fazendo vasos novos. Sinta a mão do oleiro aí te tocando. A mão do oleiro já começou neste lugar. O oleiro já começou a trabalhar. Ele está aqui, filha, tirando as dores vividas, tirando os traumas vividos. Ele está aqui curando enfermidades. Seja curada nessa tarde, mulher. Eu vejo uma unção de cura sendo derramada neste lugar. Eu vejo uma restauração sendo feita aqui neste lugar. Sinta, o oleiro está trabalhando. Ele está trabalhando. O oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando aí aonde você está. O oleiro já começou. Alguns Ele está amassando novamente. Outros Ele está tirando algumas sujeiras ainda, para se tornar um barro limpo, um barro puro. Continue com seus olhos fechados e se derrame na presença do Senhor nessa tarde. Oh Jesus, nós somos o barro. Jesus, Jesus, nós somos o barro, Jesus.